Todos. Na semana passada, a nossa irmã Ana Maria trabalhou com os senhores acerca do ectoplasma. Por que ela trabalhou e que os senhores processaram durante a semana? O que daria para nós dizermos acerca de ectoplasma hoje? Sabe, é que as pessoas ficam tímidas. Mas pode saber que quando forem de volta para casa, vão viajando e vai construindo texto lindo acerca do assunto. Texto para nós mesmos. Mas isso é o que é importante. Né? Falar em público, a gente vai vencendo e com o tempo estarão falando. Mas tenho certeza que sabem. Pois não, querida. É um fluido que cada um de nós tem, que deve ser ativado, né? A produção deve ser ativada. Para poder ajudar ao próximo. E isto, a nós e ao próximo. A nós e ao próximo. É uma energia semimaterial, ela é mais densa do que a energia do espírito, mais densa do que a energia do perispírito, porque ela é produzida na soma do corpus mediúnico de cada ser, ou seja, corpus mediúnico é composto pelo espírito, perispírito, corpo físico, num ser encarnado, né? O corpus mediúnico de um espírito desencarnado é o espírito, seu perispírito. No nosso caso, espírito, perispírito, corpo físico se somam, compondo o nosso corpus mediúnico. Esse conjunto é uma usina fotovoltaica, ou seja, produz luz e energia o tempo todo, produz a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, com a qual nós vamos nos iluminando, produz ectoplasma, que é uma energia produzida lá no interno das células, através da soma e do trabalho deste conjunto na interação com todos os demais espíritos que estão aí conosco, encarnados e desencarnados, com os quais fazemos a nossa rede. Nessa interação produzimos energia, entre elas nós produzimos inúmeras formas, uma delas é chamada de energia ectoplasmática. É a principal fonte de recurso para materializar as coisas. Importante a gente saber que não só os espíritos desencarnados utilizam essa energia para suas materializações. Nós também estamos materializando o tempo todo. Imagina um momento em que nós nos recolhemos e vamos, apesar de estarmos fisicamente plantadinhos lá na nossa casa, nós vamos até um hospital e visitamos um amigo ou um parente, fazemos uma prece para levar a ele conforto, recursos, para ele se reorganizar e sarar. Ou se ele for terminal, levamos, apesar de estarmos plantados na nossa casa fisicamente, levarmos a ele conforto e dizer a ele, estamos juntos, irmão. E é nessa caminhada que estamos e daqui a pouco vamos. Você está indo e nós iremos em seguida. Isso tudo nós vamos fazendo, nos utilizando, dentre outros recursos, da energia ectoplasmática. Tanto que alguns irmãos nossos são capazes de nos ver, mesmo nós encarnados. A gente faz prece tão profundamente envolvida com a situação que a pessoa está lá enferma e diz, nossa, fulano está aqui, que bom, que beleza, mas fulano não está lá. Mas chegou lá. Fisicamente não está, mas está em espírito e está também, portanto, holograficamente, isso tudo foi para dizer isso,
que o ectoplasma é uma energia que, ao ser liberada de nós, ela é disponibilizada e leva o nosso holograma. As pessoas serão capazes de nos ver tal qual somos, e em 3D. Daí nós podemos ver o quanto é importante o que nós iremos trabalhar hoje, não importante o que vamos trabalhar em si, mas importante a síntese adequada, pelo menos da nossa proposta, que é fazer uma revisão sobre a necessidade de uma qualidade moral positiva na concepção do nosso projeto reencarnatório, porque, como missionários que todos nós somos, uma de nossas grandes missões, produzir energia de qualidade para vivermos com a melhor qualidade possível e disponibilizarmos energia da melhor qualidade possível para o cosmos. Ela vai alocar nas frentes necessárias. Porque a energia é livre, ela vai, como ectoplasma, ele é como se ele fosse marcado, ele tem características próprias. Então nós podemos ser, por exemplo, um doador de ectoplasma único todos nós somos, mas um tipo de ectoplasma que, quem sabe, nenhum outro irmão nosso tenha para oferecer. Daí nós já percebemos que ele não circunscreve a espaço físico. Pode ser que um espírito, nessa hora, esteja utilizando do ectoplasma desta senhora num atendimento na China. Um grupo de espíritos esteja se utilizando do ectoplasma daquele rapaz na Patagônia chilena. Não importa onde esteja, eles recolherão e farão as alocações. Assim como nós também. Imagina quando nós vamos fazer um passe em alguém, ou quando vamos simplesmente, porque nem todo mundo é um trabalhador da seara espírita no sentido do passe, mas é um trabalhador da seara espírita no sentido da prestação de assistência social. E a pessoa sai daqui e vai visitar alguém enfermo, vai visitar alguém que houve um divórcio, que houve uma separação, que houve uma situação qualquer que impactou, e ele quer ir lá e dizer: eu estou aqui, conte comigo, eu vim trazer meu apoio. Esse apoio não chega só físico, ele chega carregado desse conjunto maravilhoso, em que um deles é a energia ectoplasmática, que vai trazer àquela pessoa a possibilidade de fazer novas revisões. Ela já vem fazendo revisões, mas daí no somatório, com aquele conjunto que chega a ela é capaz de fazer novas revisões, construir novos olhares, novas metas, inclusive se levantar de situações que ela até imaginava que não se levantaria tão cedo. Para fazer esse momento nosso hoje, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que exatamente trata da questão do homem de bem. Uma vez que o projeto de cada um de nós é estarmos no caminho, alcançando a condição de homem de bem, porque ele é o bom doador de ectoplasma. O homem de bem está no capítulo 17 e é o item 3 desse capítulo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim,
se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. O homem de bem tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e as aceita resistindo sem murmurar. Mesmo de jovens, sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas aventuras que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes do que os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho, com seu desdém, aquele que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, considera, sim, que este falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência de todos quando necessita. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado sempre, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. O homem de bem não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas de outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas a si mesmo, e que o emprego mais prejudicial para si que poderá lhes dar é pô-lo a serviço da satisfação de suas paixões e não a serviço do amor. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e instruir-lhes, e não para os esmagar com seu orgulho,
e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a posição subalterna. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Como nós somos uma usina e estamos o tempo todo usinando energia, que não é apenas uma energia como, por exemplo, energia elétrica. Ela está aqui fazendo seu papel de nos iluminar. Ela está ali fazendo o papel de manter uma geladeira com um frio que permita que os alimentos dos trabalhadores da casa estejam conservados, etc. Mas ela não traz cargas sociais. Nosso grande cuidado com a nossa usinagem é que, se por um lado somos espíritos e por outro lado somos um corpo físico, significa que nós o tempo todo teremos que alimentar essas duas grandes frentes. O espírito traz em primeiríssima mão 4 grandes parâmetros que nós vamos o tempo todo tendo o dever de cuidar da alimentação. Ele traz um afetivo, a nossa capacidade de afetar os nossos irmãos. Podemos afetar positivamente, podemos afetar não tão positivamente assim, e podemos afetar de forma negativa. Negativa aos melhores equilíbrios, negativos à alegria, negativos à produção do projeto reencarnatório. E daí nós temos que nos perguntar como eu tenho alimentado o meu afetivo. Até mesmo se eu ainda sou uma pessoa muito piegas, que eu tenho que o tempo todo ter palminhas a meu favor. O tempo todo tem que ter alguém que me elogie. A cada coisa que eu faço, o meu afetivo requer que alguém veja e diga que ficou bom, mesmo se não tiver ficado tão bom. Para estar em equilíbrio, tem que a família o tempo todo achar que a gente é ótimo. Tem que o marido ver que a unha foi pintada ou não foi pintada, que o cabelo foi cortado. Cortei meu cabelo e ele nem viu. Faça a melhor comida, ele nem fala nada, come calado. É um afetivo que está sendo maltratado. É um afetivo que ainda estamos dependentes de terceiros. E nós temos que cuidar para nos alimentar, gerando um afetivo onde nossas ações nos gratifiquem. A ação. E é uma caminhada fazendo. Não, eu faço na força da minha convicção. Fiz isso por fulano, por convicção. E já sabia que fulano é um espírito e que o espírito ele está navegando sempre num grande rio que chama vida. E quando, com a nossa colaboração, ele conseguisse alcançar um pouco, ele irá. Necessariamente não retornará. E se ele for mesmo, se o que a gente alimentou for substancial mesmo, ele passa para outro padrão. Quem sabe nunca mais consiga sequer nos telefonar, mas nós seremos felizes porque ele está bem. Porque fizemos o nosso melhor. Porque conseguimos nos disponibilizar em prol de algo.
que seja algo que nossa caminhada nos mostre a cada dia que estivermos mais avançados, que aquela linha de ação foi positiva. Não quer dizer que enxergaremos como a melhor, porque o construtivismo é uma coisa tão fantástica que quando nós acabamos de fazer uma coisa, nós percebemos que podíamos ter feito de outra maneira. Quando fizemos com bom caratismo, com amor, com dedicação, a gente tem clareza de que, da hora que eu me lancei a fazer, até este momento, as interações foram tantas, e eu tive que me utilizar de tanta interação para conseguir essa linha de ação, mesmo que ela seja modesta, simples, que no somatório com essa gente toda, encarnada e desencarnada, e com esse extra mental maravilhoso que está aí disponível, riquíssimo em informações e conhecimento, no que eu entrei nessas sintonias todas, acresceu em mim o cabedal do conhecimento, da sabedoria, do saber fazer, e eu agora já faria diferente. Mas quando estamos na caminhada, procurando, como o nosso grande mestre nos colocou, da vigiliatura, da prece e do estudo, e estudar não quer dizer sempre livros, é o estudar a nós mesmos, é estudar o mundo, olhar o mundo, as ações, o que necessita fazer e tal, nós percebemos que com muita alegria faríamos diferente agora, porque crescemos um pouco. E que aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquelas situações que nós tivemos que nos dedicar a elas, foram quem nos ajudaram a crescer. Portanto, já estamos no lucro. A caminhada pela via da reespiritualização nos mostra todos os dias que o nosso afetivo é alimentado pelo lucro do que fazemos, mesmo que a gente faça na rosca, na dor, na lágrima, no sofrimento, na fome. Mas tudo isso nos faz ser pessoas com lucro no final. Como disse o nosso grande irmão Sócrates, se a nossa alma não for pequena. Porque se for pequena, nós alimentaremos um afetivo doentio de debulhar aquilo apenas do ponto de vista da miséria, da desgraça, da tristeza, da angústia. Apanhou do pai, apanhou de não sei quem, padrasto fez isso, madrasto fez aquilo, e fica a vida inteira em cima disso. E é facílimo ficar em cima dessas coisas, porque há uma mentalidade muito forte que alimenta isso através do sistema materialista de ideias. Com muita fé em Deus, com todo o nosso cuidado, nós estaremos procurando pôr nossos dois pés na linha da caminhada através da reespiritualização cada vez mais consciente. Para que consigamos vencer os tentáculos do materialismo e termos um afetivo que nós passemos por todas as nossas necessidades de experiências aqui da Terra, porque se nós viemos para a Terra num momento que há essa gama de experiências que vamos, cada um de nós vivendo, é porque nosso espírito cresce com essas experiências. Nós espíritas acreditamos na sabedoria divina, nós acreditamos num único Deus, que é sabedoria, que é bondade infinita e que não trabalha pela via do castigo, nem do milagre, nem da oferta de luzinhas azuis para uma e luzes negras para outra. Nós acreditamos na justiça. Por justiça nós estamos passando pelas linhas de experiência que passamos. E haveremos de, com elas,
construir um afetivo onde nós possamos sempre, com uma alma grandiosa, olhar para aquela experiência e dizer, ela me transformou, por exemplo, no sentido da bondade. A experiência foi horrível, mas ela me transformou no sentido da bondade. Então ela não foi horrível. Ela foi generosamente grandiosa na minha vida. E com ela eu percebi o quanto é terrível conviver com a falta de bondade. Eu alarguei o meu horizonte acerca da bondade, me coloquei nesse horizonte que eu alarguei com essa experiência, e dele eu não quero sair. Eu não quero sair da luz da bondade. Ela me transformou nesse quesito. Mas quando nós sabemos que a consciência, se pudéssemos desenhar a consciência, que ela seria aqui é o homem, e que nós teríamos o viés do bem, da justiça, da bondade, da fraternidade, e que na dinâmica nós estamos no movimento, e que quando esse eixo da bondade, que foi o exemplo aí, quando ele fica mais robusto, quando ele se move, quando ele se movimenta para padrões melhores, ele movimenta todos os demais. Nós não trabalhamos um valor moral que ele não movimente os demais. Alcançamos um pouco mais de bondade, nós alcançamos um pouco mais de fraternidade, que está ligada à bondade. Nós alcançamos um pouco mais de solidariedade, está ligada à bondade. Nós alcançamos um pouco mais de justiça, está ligada à bondade. Nós alcançamos um pouco mais de zelo, está ligado à bondade. Não dá para eu ser uma boa pessoa se tudo é desmazelar, que quando alguém precisar de uma caneta, eu não sei emprestar, porque eu não acho a caneta. Alguém precisa de uma toalha de emergência. Nájila, eu vi que você tem uma toalha assim, assado, desse tamanho. Eu preciso agora para uma mesa grande, minha família é pequena, nunca tive toalha grande. Aí, meu Deus, onde está a toalha? Pronto, acabou. Quando der conta de achar a toalha, a necessidade já foi. Nájila, eu estou com uma dor de cabeça horrível, horrível. E eu sei que você lida muito com planta medicinal, usa na sua família. Será que você tem alguma coisa? Ah, tenho, mas aí começa numa cozinha. Onde está? Acabou. A pessoa já tomou um analgésico artificial, já estragou o fígado, já estragou o baço, já jogou para o pâncreas. Por quê? Porque até eu queria ser boa, mas e o desmazelo? Deixou? Eu até queria ser solidária, mas o desmazelo deixou? Eu até queria ser fraterna, mas o desmazelo deixou ser fraterna? Não, na hora que eu precisava de apresentar a fraternidade, tinha condição. É aí que nós vemos quanto eles são intimamente interligados, e se movimenta todos os demais para melhor. Mas esse espírito que traz esse afetivo, graças a Deus, traz um cognitivo, que é a capacidade de aprender o novo. E aí, como é o nosso investimento? A senhora gosta de matemática? Meu Deus! Não, eu não acredito que a senhora gosta de matemática. Oh, gente, nós somos capazes de falar isso. E somos capazes de falar isso com criança, que é pior. E somos capazes de falar isso com nossos netos, é pior ainda. Como que a gente vai dizer que não gosta de um eixo estrutural para a espécie humana? Fique calado com o seu não gosto. Silencie. E no silêncio vai aprender a gostar. Porque no silêncio vai começar a questionar. Tem como não gostar de matemática? O que fundamenta o meu não gosto por matemática? Como que eu vou ser uma pessoa comedida sem noção de matemática? Eu posso ir fazendo tudo. Tem visão de matemática.
Como que eu vou varrer uma casa direito sem matemática? Nós estamos aí vivendo isso. Contrate alguém e ponha para varrer a casa para ver. Ou ele bate a vassoura nas quinas das coisas e arrebenta com elas, ou não curva o corpo o suficiente para meter a vassoura debaixo dos móveis, faz a volta, matematicamente, ele não tem noção. Varrer casa depende de matemática. Beber água. Temos uma entrada. O corpo está a 37 graus, 36,5. A água, a quantos graus ela está? 20 e poucos. 20 e poucos graus. Uma água que não esteja numa cidade, num dia de 40 graus, ela vai estar a 20 e poucos. Para o nosso sistema imunológico, como seria a temperatura ideal para essa água chegar aqui? Bem próximo da temperatura corporal. Temos um buraco aqui para a água esquentar. Um buraco, a boca. Tá aqui. Que era para a água entrar, a gente fazer uma pausazinha, aquecer um pouco e engolir. Matematicamente, nós fazemos esses minutos, contando. Minutos não, gente, é segundos. E um outro detalhe, temos um tubo para a água chegar lá. Qual é o diâmetro do tubo? Ninguém sabe, mas tem noção. Que se o pescoço tem essa grossura e tem esse tanto de músculo aqui, esse tubo não é um tubo com esse calibre. Ele é menor. Nós somos capazes de descer a água, né? Temperatura fora do normal. Gelada. E ainda é gelada. Aliás, não é nem 20, viu? 20 e poucos não. Porque não pensa em aritmética, não gosta de matemática, também não gosta de química, também não gosta de bioquímica, também não gosta de física. E daí não gosta de si. E o cognitivo, com essa falta de um certo respeito aos eixos estruturais de conhecimento que nutrem uma caminhada positiva do ser aqui na Terra, nós vamos sendo uma porta aberta para entrar qualquer busca que ocupe a nossa capacidade mental. Serve qualquer coisa. Serve qualquer mensagem idiota que chegar. A gente é capaz de rir com ela. Achar graça. E daí nós seremos capazes de, com esse cognitivo que não se alimenta do necessário, do positivo, de ler mensagens positivas, biografias dos grandes homens que estiveram aqui na Terra, sobre os grandes que estão, para saber inclusive traçar uma diferença entre o grande e o que não é tão grande assim, saber selecionar, inclusive selecionar pessoas para a nossa vida. Com essa falta de um alimento positivo na construção do conhecimento, somos capazes de diminuir nossas capacidades. Na sua expressão. O espírito não perde o que ele já alcançou. Isso nós sabemos. O espírito não perde o que ele já alcançou. Agora, uma coisa é o espírito e outra coisa é o indivíduo. Que é o ser encarnado. Chega o espírito talentoso. O talentoso é sensível. O sensível é uma mente pulsante. Como mente pulsante, ele precisa de elementos
ocupando para alimentar. Ou nós vamos para alimentos extremamente positivos, ou nós abrimos a fenda para alimentos de uma pobreza enorme. E nos tornamos pessoas muito tristes. Facílimo de cair para a produção de uma depressão. Não é difícil construir. Imagina o que é um espírito, dia após dia, fora da sua caminhada principal. Que aqui nós somos, aqui não, em qualquer lugar, segundo os espíritos, um dos princípios do espiritismo é esse, é a liberdade de ser. Nós somos livres para ser. Nós somos livres para escolher. Mas nós não somos livres para deletar os desdobramentos. E não é por castigo, não é que Deus castigou. Não, a Nádia fez isso, agora ela vive aquilo porque ela fez. Ela está pagando o que ela fez. Não. Deus não se ocupa dessa mediocridade. Não seria Deus. Ele permite que a gente faça. E que a gente viva o fruto do que fez. O cognitivo, que é a ferramenta maravilhosa de construção do conhecimento, é a renovação, é o que nos permite a evolução, porque você vai sempre construindo um conhecimento novo, vai transformando esse conhecimento em autoconhecimento, vai transformando o autoconhecimento em sabedoria, vai transformando. Nesse processo você vai aprendendo a fazer, que primeiro você conhece, depois você transforma o conhecimento em saber. Nessa caminhada você vai aprendendo a saber fazer. E quando nós vamos nos especializando em saber fazer mediocridades. Ah, fulano é engraçadíssimo, mas você passa perto dele meia hora, só sai graça incompatível com a idade. Ah, fulano adora conversar, mas conversa tudo incompatível com a idade dele. Se você estiver com o seu neto em casa, tem que correr com o neto para fora e deixar ele na casa. Ou então deixar o neto em casa e correr com ele para fora, se você não quiser detonar com a criança. E nós temos que ter cuidado, porque as crianças estão chegando. Elas estão chegando especiais. Especiais. Elas trazem um afetivo seleto. Inclusive elas têm determinação. Não gosto de fulano, mamãe. Não são agressivos, a gente tem que estar transformando eles em agressivos. Porque a gente começa, mas você tem que gostar, ele é meu amigo, ele é amigo de papai, ele é amigo do papai. Papai, você tem mesmo que beber essa coisa? Eu não gosto desse cheiro. Bebida alcoólica. Um dia lá assisti. Papai, tem mesmo que beber isso? Eu não gosto desse cheiro. Não gosto, né? Não gosto desse cheiro. Olha o corpo nacional que essa criatura traz. E o afetivo, que pelo afetivo ela faz leitura. Nesse conjunto de afetivo, cognitivo que nós trazemos, nós vamos o tempo todo estruturando o nosso psicomotor. Vou quebrar a palavra aqui só para a gente ver direitinho. Ó. Construímos o tempo todo um estado psíquico, é um psiquismo, com motricidade. Não é motricidade apenas do físico, motricidade ligada ao psíquico. Nós somos capazes de o tempo todo avançar nessa motricidade. Se estamos alimentando bem o cognitivo e o afetivo, somos capazes de alimentar bem nossa psicomotricidade. Que inclusive vai alcançar o bioquímico, vai alcançar o sistema celular.
nós estamos com uma legião enorme de pessoas que por alimentar mal isso aqui, os dois primeiros eixos, o afetivo e o cognitivo, e o próximo que nós vamos tratar, que são os alimentos, os hábitos ligados à matéria, elas não conseguem mais fazer isso aqui aos 60 anos. Se trabalhar um pouco mais num dia, no outro dia está arrebentado. E não é porque trabalhou. A psicomotricidade está mal gerenciada. No conjunto total dos alimentos, o conjunto está mal atendido. E, portanto, a produção de energia não está também bem atendida. Nessa psicomotricidade que nós vamos o tempo todo construindo um estado psíquico e um status de ser psíquico, consigo ser alegre com o que é para ser alegre, consigo me indignar com o que é para indignar, consigo administrar esse estado. Temos que o tempo todo administrar. Não vamos poder mostrar toda a nossa alegria para aquelas pessoas que não trazem condição para nos ver alegres. É oferecer, é inçar a ira dos leões, como o nosso mestre nos colocou. E nós temos que ter um comedimento, ter um psíquico que esteja sob o nosso controle, para perto da pessoa assim, ah, que bom. Mas não dizer, meu Deus, que beleza! Não, a pessoa não traz equilíbrio para isso. Não traz, às vezes, equilíbrio para chegarmos e contar coisas da intimidade. Está dentro dessa chave. E nós confundimos com confiança. Não, mas eu confiei nela. Mas, meu Deus, não é isso. Ela é digna de confiança, é. Mas ela traz maturidade espiritual. Ela traz um afetivo, um psicomotor e um cognitivo que ela consiga processar o que você falou. Por exemplo, um cognitivo que permita a ela escutar o seu caso. É um assunto novo, está chegando na vida dela, está contando em primeira mão para ela. Processar aquela informação e, por exemplo, dizer, está comigo. Daqui não pode sair. E por outro lado, voltar para a casa dela e saber que ela tem que cuidar da família, cuidar do casamento, cuidar da casa, cuidar do estudo dela, de tudo. Que aquele evento que você contou pode ocupar um canto de menos de 10% da vida dela, por mais grave que ele seja. Ele não vai poder invadir mais do que isso. Porque afinal ela está num barco onde há muitos outros elementos que ela tem que simultaneamente trabalhar. Para que ela se mantenha na condição de sua produção ectoplasmática saudável. Trabalhando esses elementos, nós vamos o tempo todo construindo e trabalhando e atualizando, não é construindo, é atualizando a nossa condição de protetores, não só de nós mesmos, como da humanidade. Defensores, não só de nós mesmos, como da humanidade. É o conativo, a conação. É um parâmetro do espírito que, na medida que ele vai trabalhando, ele vai desenvolvendo mais e mais a capacidade de se proteger, a capacidade de se defender, a capacidade de entrar num salão desse aqui e já olhar assim, essa porta sai onde? Se eu tiver que sair numa emergência, é por essa porta, é por aquela. Como que eu vou correr aqui? Vou poder tentar pular por essa janela? Não, basculante dá muito trabalho. Não é por aí. Chegou e olhou para uma pessoa. Olhou, encarou. Aí ela encarou a Nádia e disse,
algo na Nájila não me inspira segurança. E registrar, algo na Nájila não me inspira segurança. E ir trabalhando com a Nájila. E vai trabalhando com a Nájila. À medida que ela for trabalhando, vai descobrindo. Se ela não estiver cuidadosamente cuidando do conativo, isso deve ser maldade minha. Isso é besteira. Por que eu estou pensando isso? Mas também não, o porquê estou pensando isso, não é o porquê. E tem que ser o porquê. Por que eu estou pensando? É um nível de leitura. No sentido de proteger a Nájila, proteger a mim, protegendo a humanidade, eu vou estar atentamente observando para ver assim, onde é que há um ponto frágil que missionariamente eu estou aqui para ajudá-la a fazer algum nível de superação nisso. Quando não estamos olhando pela via do homem, usina, fotovoltaica, do homem em processo de reespiritualização permanente, quando fazemos um nível de percepção desse, ou desprezamos, ou começamos a alardear. Qualquer das situações é muito ruim. Qualquer das situações não colabora para essa condição de um homem produtor de ectoplasma em nível de instâncias maravilhosas que todos possam recolher e efetivamente utilizar para o bem da humanidade. À medida que nós vamos trabalhando bem esses 4 elementos e tantos outros, o primeiro é, eu sou um espírito vivendo num espaço à luz da minha inteligência. A gente diz, é tempo, espaço e inteligência. Neste tempo, à luz da minha inteligência, eu ocupo esse espaço, que não é apenas físico, é espaço de sentido também. Como eu tenho lidado com o meu espaço de sentido? Esse rapaz me viu uma única vez. Como eu quero que ele se lembre de mim pelo resto da vida dele? Vai ser pelo espaço de sentido que eu tiver alcançado dele. Como eu quero que ele lembre? Raivosinha, estressadinha, preguiçosinha, lerdinha, falando do que não sabe, comendo o que não deve, na hora que não deve, reclamando, todo dia tem uma dor. Não, aí me viu só uma vez, mas a Aninha, que é amiga de longas datas, já disse pra ele, lá vem a Nádia, coitadinha, todo dia tem uma dor. A gente pensa que são coisas sem importância. Não, elas são da máxima importância. Esse cotidiano nosso é o cotidiano no qual um espírito está fazendo suas transcendências. Para com elas fazer a sua autotranscendência, que é conseguir dar um saltinho, que por menor que seja, é de uma significação enorme para nós. Imagina conseguirmos dar um saltinho na nossa produção de ectoplasma para a qualidade X, para a qualidade Y, desde que Y seja um pouco melhor. Qual é o desdobramento desse pequeno salto na humanidade? Porque nós disponibilizamos. Disponibilizei um ectoplasma que era um mínimo qualificado melhor do que ontem. Só que esse mínimo foi a ela, foi a ela, foi a ela, foi a ela, foi a ela. E foi recolhendo elementos, informações, comunicações. Primeiro que quando ele retornar a mim, porque retorna, a energia que nós emitimos, a energia que nós disponibilizamos, ela sai nucleada, portanto, ela vai retornar esse núcleo. Acrescida proporcionalmente dentro da escala que emitimos. Os espíritos vão se utilizar dela, é claro, para nos atender.
mas estão nos avisando sempre que milagres não fazem, porque não seria justo. Este homem que está se reconhecendo como um ser afetivo, que traz um cognitivo, que traz um psicomotor, que traz um formativo, vai percebendo a cada dia a necessidade dos alimentos, da qualificação dos alimentos materiais. Porque a energia ectoplasmática não é semimaterial, não é produzida no conjunto celular, se ela é produzida sob a tutela do espírito, a gerência do perispírito, lá no endoplasma da célula, no núcleo da célula, a célula é dependente dos recursos materiais. Aí nós já vamos ter mais cuidado com nossa água de cada dia. Nós já vamos questionar se podemos continuar dizendo que não lembra de beber água. Ah, eu não lembro de beber água. Ah, eu não tenho sede. Ah, e a água é tão sem graça, né? Isso tudo a gente escuta. Mas por que a água ficou sem graça? Vamos lá. Será que ela sempre foi sem graça para a humanidade? Ela foi sem graça porque a Nájila estudou lá uma químicazinha. A humanidade gosta de coisa colorida, gosta de coisa adoçada, gosta de coisa com sabor. Eu vou colorir, saborizar e, para pior, eu vou flavorizar a água. Os aditivos que fazem a gente ter vontade de repetir o ato. Pode produzir milhões de litros que vai ter gente com vontade de beber. Não vai achar sem graça. Está colorido, adoçado, flavorizado e engarrafado numa botija bem bonita, com um rótulo que um design gráfico foi pago para preparar um rótulo que vista, e ao vestir aquela garrafa ela nunca mais deixa de habitar o mental daquela pessoa. E nós vamos ter que enxergar isso em nós, vencer essa amarra e nos amarrar na água. Ela é que é vital. Ela é que faz que a nossa eletroquímica funcione adequadamente. Nós estamos falando de energia, eletroquímica é fundamental. Aí vamos para um outro alimento, que é o oxigênio. Tá aí, graças a Deus, grátis. Essa aqui, por mais a gente acha caro, viu, gente? Mas se a gente beber ou não beber, a conta vai ser a mesma. E pode ser uma família de 20 pessoas. Se as 20 beberem seus 2 litros de água por dia, a conta não vai ser maior do que se eles deixarem de beber. Um detalhe, a conta daquela família no final vai ser mais em conta. Porque com certeza eles se livrarão de alguns medicamentos, alguns médicos, alguns exames, algumas horas sem trabalhar, alguns dias parados, que custam dinheiro, e aí vai ver que a água é a mais barata mesmo de todos. Agora vamos para o oxigênio. Nossas células são dependentes de oxigênio para transformar a glicose que ingerimos em energia. E estamos aqui trabalhando energia ectoplasmática. Aí nós já vemos que o oxigênio, que entra através da respiração, está aí gratuitamente desenvolvido, ninguém resolveu engarrafar ele ainda. Só é pago nos leitos de CTUs aí, infelizmente tem que ser mesmo. Mas nós estamos com ele disponível. Estabelecermos horário do dia para fazermos exercício respiratório. Quando a gente vai fazendo em 2 horários do dia, cada um escolhe aí, manhã, noite, exercício respiratório. A gente vai treinando em respirar mais profundamente.
e vai fazendo uma sustentabilidade melhor do oxigênio em nós. Estamos numa cultura com muita gente que, mesmo que nós resolvêssemos não trabalhar do ponto de vista do ectoplasma, do ponto de vista da saúde, da alegria de viver, nós já vemos o quanto é necessário uma boa oxigenação, já que nós estamos vendo, eu acredito que em cada família, cada pessoa que se relacionar com sua família, sua grande família, tem para computar nos dedos pelo menos um com algum nível de insuficiência pulmonar. Alergia, bronquite, rinite, asma, insuficiência mesmo, e etc. Sem contar as questões sanguíneas decorrentes do mau funcionamento das trocas de gases nos pulmões, que levam as pessoas a ter um sistema celular com péssima qualidade, porque é um sistema que recebe pouco oxigênio e retém muito dióxido de carbono, que é ácido, que é tóxico, que arrasa com o sistema celular inteiro e que traz várias doenças em decorrência. O outro alimento é o sol. Já fomos catequizados até que não toma mais sol sem protetor, né? E aí, procede todo esse cuidado? A senhora sabe como é a estatística dos trabalhadores rurais, que trabalham o dia inteiro no sol, quando eles não trazem vícios ligados à droga, alcoolismo, etc., o índice de câncer entre eles é baixo. Minha região é uma região extremamente agrícola, só agrícola, não tem indústria nem nada. Não temos câncer de pele. E eles trabalham no sol. Então é importante a gente fazer uma revisão disso. E não precisa ir também muito fundo filosoficamente falando, não. É só nós pensarmos que a melanina, que é a proteção da pele contra o câncer de pele, ela é produzida ao expormos ao sol sem protetor. A melanina é uma substância que nossa pele produz, mas precisa de sol. Para fixar os minerais no organismo e termos a produção de fibras colágenas que produzem uma boa camada na pele, a fixação desses minerais e o metabolismo desses minerais dependem do sol. Daí, diante desses dois parâmetros, cada um faz a sua avaliação. Não estou dizendo que aquelas pessoas que trazem herança genética ligada à família, câncer de pele, etc, etc. Estou dizendo no sentido de nós todos. Nós podemos escolher fazer nosso sol todos os dias, mesmo que seja todos os dias, que tivéssemos tempo para tomar sol todo dia. Se nós escolhermos se for antes das 10 ou depois das 3 da tarde, pode ser até 1 hora, sem protetor. Se for entre 11 e 3 da tarde, 30 minutos, sem protetor, uma coisa é certa, o câncer de pele não vai ser decorrente desse sol, não. Nós temos que buscar quais foram as outras causas. E existem as outras que a gente tem que passar a pontuar e não atribuir câncer de pele apenas ao sol. Atribuir também à falta de sol, que é a falta de melanina, que é o protetor. E que ectoplasmaticamente, no momento em que o sol, em combinação com os outros nutrientes, permite um bom metabolismo de minerais, o bom metabolismo de minerais é que influencia na eletroquímica do organismo, aí já nos mostra o quanto ele é necessário para a nossa produção de energia ectoplasmática. Aí vamos pensar na qualidade do sono e do quarto de dormir. Nós precisamos reciclar, é o sono. Nosso organismo precisa, o espírito também. O espírito está aqui, está
está se ocupando dessas atividades. Vai sair, terminou essa atividade aqui, vai sair, o espírito está se ocupando de cuidar para o corpo saber descer o meio-fio, saber subir no meio-fio, saber enxergar o sinal, ver que o sinal está aberto, está fechado. O espírito está se ocupando disso tudo. Está trabalhando, o espírito está se ocupando do trabalho. O sono é o momento em que o espírito pode se desocupar em parte. Está lá o corpo deitadinho, protegido, cama limpa, refeição leve, bem hidratadinho. O espírito pode fazer melhores comunicações, melhores diálogos, mais intensos, mais profundos, com os seus assemelhados, com os seus afinizados, sua família espiritual, que é quando alguns de nós até acordam tendo visões perfeitas de resolução de questões maravilhosamente bem traçadas, porque conseguimos fazer bons diálogos. Aí nós já vemos o quanto o sono é fundamental, inclusive na produção ectoplasmática, porque no momento em que eu encontro meus pares, faço diálogos, faço orientações, recebo instruções, comunico meus objetivos, minhas ideias, minhas metas, e vamos ali traçando metas e conseguindo avançar, nós vamos criando condições do conjunto funcionar bem para fazer uma produção de energia adequada. Quarto de dormir. O que um corpo precisa para dormir com qualidade, tendo em vista a regeneração, inclusive celular. Ele precisa de um ambiente que a energia seja compatível com a dele. A energia emitida por celular, computador e televisão, vamos pegar esses três, são os principais que passaram a ocupar o quarto, né? Peça agora virou o principal no quarto. A principal não é mais a cama e o guarda-roupa. Então, essas três figuras. E alguém já resolveu que debaixo do travesseiro tem um celular. Ou até na mesinha de cabeceira, bem ao lado. É um campo eletromagnético compatível? Aí nós já percebemos que, se não conseguirmos tirar esses equipamentos do quarto, tendo em vista saúde, equilíbrio, produção ectoplasmática, é só, gente, a gente tem um colchãozinho desses que enrolam, tem uns miudinhos, são deliciosos, que a tecnologia já chegou até para isso. Mantenha debaixo da cama, enroladinho lá. Na hora de dormir, carrega, abre na sala, dorme na sala e deixa o quarto para TV, o celular e o computador. Eu acho que ninguém mais não quer a TV na sala porque a sala fica feia. Não quer o computador no quarto, não quer o computador na sala porque a sala fica feia. Põe eles no quarto, deixa lá no quarto o dia inteiro, de noite abre um colchãozinho na sala, dorme na sala, de manhã enrola o colchãozinho e põe lá no quarto. E a saúde, inclusive a ectoplasmática, vai agradecer. Agora vamos para a nossa alimentação de cada dia. Com muita convicção, eu acho que nós já estamos no momento de fazer uma revisão acerca de alimentação. A gente vinha com uma alimentação orgânica, saudável, entrou o processo da industrialização, da mega produção, e a gente se entusiasmou com os alimentos baratos, em cada esquina tem, em cada lugar, na porta de casa já tem uma banca exposta e o camelô vendendo, e a gente comprando. A hora de a gente se questionar sobre qualidade alimentar. Antes que tenhamos que questionar pela via da dor. Estamos com saúde. Estamos numa condição maravilhosa de questionar pela via do amor. Por amor a mim e a minha família, vou caminhar um pouco mais, vou pagar um pouquinho mais, vou comprar alimentação orgânica e vou economizar nas outras coisas, se é que a alimentação orgânica para mim fica cara, mas se a gente abrir mão
dos tentáculos do materialismo. E com o que paga pelo materialismo, a gente guardar para pagar por alimentação, tendo em vista que é um corpo, que é um instrumento de caminhada do espírito, que fez um projeto reencarnatório, que no projeto está implícito a produção de ectoplasma para materializar o que é necessário materializar na nossa vida e na de nossos irmãos, aí nós vemos que vale a pena o investimento. E vale a pena a renúncia, porque a gente vai ter que renunciar a coisas que não são geradoras de felicidade de longo prazo. Elas geram felicidade muito instantânea. Vejo pessoas que não fazem alimentação orgânica porque é cara, mas o aniversário do neto, do filho, de não sei quem, é caríssimo. Daria para comer alimentação orgânica 2 anos, gastam 2 horas de festa. De 6 às 10 da noite, um aluguel de salão de não sei quanto, a banda que toca não sei o quê, a mulher que faz a animação, o menino que monta brinquedos, e agora já tem um arsenal assim, né? O bolo é um que faz, o salgado é um outro que faz, os docinhos é um outro que faz, o cachorro quente já é um outro, e é tudo muito prejudicial, e é uma mesa que dá 3 dessa, forrada de doces para arrasar com os dentes. Só que se a gente começar a economizar nessas coisas, a alimentação vai entrar num preço que fica plenamente possível para nós. O Rio é a cidade que mais feira de orgânicos tem, que mais circuito, pode saber disso, São Paulo não tem, Belo Horizonte não tem, as pessoas que eu conheço morando em outras capitais não têm essa disponibilidade que nós temos de alimentação orgânica, com o preço que nós temos. Aqui no Rio onde tem? Em que bairro você mora? Não, todos os bairros têm. Todos os bairros têm. Que bairro você mora? Copacabana? Tem uma na Praça do Peixoto, que é no final da Anitta Garibaldi, todo sábado. No final do Leme, também sábado. Na Garota de Ipanema. Tem também em Ipanema, na Nossa Senhora da Paz, com Barão da Torre. Copacabana é na bairro Peixoto, sábado cedo, na parte da manhã. Água, oxigênio, sol, sono, alimentação. Está faltando alguma coisa. Não, a água já está. Já foi. Ah, caminhada e exercício físico. Já estavam felizes aí, pensando que estava ali dessa, né? E o que a caminhada tem a ver com produção de ectoplasma? Qual é o principal eixo de ligação dela? Vamos aqui. Primeiro, vamos pensar na psicomotricidade, né? Saímos para caminhar, um está levando, a velhinha está levando o marido mais jovem para caminhar, porque ela é que é velhinha, mas ele é que adoeceu primeiro, a gente já faz revisão. A mãe está arrastando um filho menor, o outro maior, e levando para tomar sol, para comprar comida e não sei o quê. E o outro está levando o cachorrinho para fazer as necessidades, e nós estamos observando. E o sol brilha, o vento bate, e as aves estão passando para lá e para cá, fazendo seus cortejos maravilhosos, e nós avaliando e conseguindo construir uma psicomotricidade melhor. Agora vamos para o movimento físico. Produção de adrenalina, que é o neurotransmissor que nos faz capazes de brigar ou fugir, é uma coisa quase que natural no humano. Basta eu olhar para essa senhora e não, meu santo, não bater com dela, não bater mesmo, a ponto de repulsa, eu já libero adrenalina no organismo. Olhei para essa, os olhos brilham, ai que mulher está brilhando para mim. Adrenalina já foi. Serotonina, que é o neurotransmissor que contrabalança com a adrenalina, no sentido de equilíbrio interno. Alegria de viver, coragem e condições para fazer as administrações que precisamos fazer
nós precisamos de exercício físico para ela ser liberada. A serotonina nós liberamos com exercício físico. Por favor, já está aí à venda o tal do 5-HT, que é serotonina. Não se iludam. Vão pagar caro e o organismo vai eliminar quase todo ou toda. Ele não vai reconhecer. Os neurotransmissores, nosso organismo, como todas as nossas estruturas, nosso organismo produz para si. É como se ele marcasse ao marcador orgânico de estruturas. Estrutura que ele produz, essas de suprassumo, né? Que ele produz, ele reconhece, vai administrar-se bem, recompor, atualizar e etc. De fora para dentro, faz parte do seu acervo, vai sair nas fezes, na urina, no suor, um pouquinho vai ser aproveitado, mas é o mínimo, e não são nada baratos e não vão, nesse mínimo, não vai alcançar o que nosso organismo precisa. E nós estamos com saúde. Eu não sou contra a pessoa comprar o 5-HT, não. Desde que ela esteja acamada num CTI, uma pessoa num CTI, acamado. Se ele tomar, e de 100% que ele pagou, ele usufruir 2%, é lucro. Porque ele vai ter o resultado de 2% que ele ingeriu. É lucro, ele não tem condição de caminhar. Agora nós estamos com condições de caminhar e de fazer exercício físico. Nós vamos fazer para que nós tenhamos qualidade na nossa produção do que precisamos para a nossa caminhada aqui na Terra ser uma caminhada bendita, bem-vinda e no final ser bem terminada. E terminemos nossa caminhada entregando, podendo nosso espírito fazer revisões maravilhosas e tendo a certeza de que ele aproveitou bem o período reencarnatório e devolvermos à Terra nossos átomos que são puros, sem estar levando junto contaminantes de um sistema que não foi bem utilizado. Muita fé em Deus.